Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o juramento que Tiago condena no capítulo 5, somente um verso 12, que esclarece para nós a respeito dessa questão do não jureis, seguindo também as palavras de Cristo. Hoje o nosso estudo é sobre isso. Esse trecho, irmãos, que Tiago está citando, corrobora com uma série de ensinos que ele está fazendo a respeito do Novo Testamento. Vale lembrar, como nós falamos no estudo passado e temos falado, Tiago é um conjunto de ensinos práticos à fé cristã que se baseiam muito no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte de Jesus, que está registrado ali no Mateus capítulo 5 e 7, obviamente citando outros conjuntos de ensinos de Jesus espalhados por todo o Novo Testamento, por todos os evangelhos ali especificamente. Tiago era irmão de Jesus, foi líder da igreja de Jerusalém e estava escrevendo para possivelmente judeus que se converteram ao cristianismo e estavam obviamente tendo dificuldade de viver esse cristianismo, visto que era algo muito novo e a fé precisava ser explicada e justificada por meio de Cristo Jesus. E Tiago falou sobre muitos ensinos. Tiago já falou sobre não ser orgulhoso, não ser prepotente, não ser arrogante. Tiago já falou sobre a fé verdadeira. Tiago já falou sobre o compromisso com o próximo. Tiago já falou sobre inúmeros assuntos que são importantes para a gente. Obviamente, o capítulo 5 já é a reta final, onde Tiago vai sintetizando muitos assuntos para fechar o seu livro. Um dos assuntos que ele cita é a respeito do julgamento. Por quê? Como nós falamos, havia o interesse de Tiago em explicar o cristianismo e sistematizar de forma prática o comportamento cristão aos judeus, e é interessante você perceber que os judeus tinham esse hábito do juramento. O judeu, ele não foi impedido na palavra de Deus de jurar. A lei de Moisés não impedia o judeu de fazer juramentos. O que a lei de Moisés, se você for ler os textos de Levítico e de Êxodo, dizem para que você não faça falso testemunho, para que você não jure dolosamente, como diz o texto de Salmo 24. A ideia é não fazer disso algo mal para o seu irmão. E também o texto de Número e também o texto de Deuteronômio diz que o judeu tinha que, por obrigação, cumprir esses juramentos de forma rápida e de forma correta. O que acontecia muito na comunidade judaica e no mundo antigo é que não havia uma legislação que garantisse os direitos do outro em acordos, em questões de serem concordes sobre, por exemplo, uma compra de terra ou na compra e venda de animais ou de trigo ou qualquer outra coisa relacionada aos acordos do passado. Vale lembrar, por exemplo, no livro de Gênesis, que Jacó foi meio que ludibriado pelo seu sogro, trabalhando por uma mulher e ganhou outra, ali trabalhando para o seu sogro, teve que, num período de que deveria ter trabalhado 7 anos, trabalhou 14, está lá no livro de Gênesis. Então os acordos, como não havia contrato, não havia um conjunto de normas jurídicas para proteger uma pessoa, leis contratuais, etc., havia necessidade de que o homem desse uma palavra de confirmação, de ordem pessoal, ele faria isso: eu juro que eu vou pagar, eu juro que eu vou ser fiel nos meus compromissos, e essa palavra ela tinha um peso muito grande. Isso era uma forma antiga de se validar os acordos e os compromissos. Só que isso começou a se transformar na comunidade judaica numa espécie de declaração para validar, para transformar algo em verdadeiro diante das pessoas. O judeu tinha um costume de, todas as vezes que ele fazia uma declaração, ele acabava jurando. Champlin diz que às vezes eles até falavam que juravam em nome de Deus, mas na hora de falar o nome de Deus falavam ou seja, algo não inteligível para não ser considerado pecado. Tamanha a confusão que isso estava virando. E, obviamente, o tamanho do pecado do homem, de querer
jurar em nome de Deus aquilo que ele não faria, aquilo que ele não teria como compromisso, aquilo que ele não validaria no futuro como um acordo firmado, um compromisso estabelecido com o próximo. A lei de Moisés já declarava para não ter esse tipo de juramento. Já Jesus Cristo foi categórico. Jesus Cristo disse, olha, eu não quero vocês jurando. Flávio Joséfo, em seu livro, A História dos Hebreus, que ele cita a respeito de Cristo, ele diz que os cristãos consideravam o julgamento tão ruim quanto como a mentira. Jesus, por exemplo, disse em Mateus capítulo 5, 33 a 37, diz assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. A lei de Moisés dizia isso. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem os fios de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O próprio Jesus já declarou que ele não queria que as pessoas julgassem, e isso obviamente está sendo citado lá em Tiago. Não jurem pelo céu, nem pela terra, seja a palavra de vocês sim, 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 não, não. Essa é a citação de Tiago, capítulo 5, verso 12. Por que Tiago cita isso de uma forma tão enfática? Porque muitas vezes esse juramento era um juramento mentiroso. E a preocupação de Tiago é explicar para nós, e explicar para a igreja, que nós devemos ser servos de Deus. A nossa vida tem que ter autoridade, acima de tudo, tem que ter testemunho, tem que ter veracidade no que tange ao compromisso com Jesus, entende? A minha vida tem que ser honesta ao ponto de eu não precisar jurar a respeito de nada. A minha vida tem que ser tão transparente e fiel a Deus que se eu disser farei, eu vou fazer. Se eu disser não farei, não vou fazer. Se eu disser eu amanhã estarei no lugar tal, amanhã eu estarei no lugar tal. Se eu disser amanhã pagarei isso, amanhã eu pagarei isso. Se amanhã eu assumir um compromisso com você, eu amanhã estarei ali junto de você. A vida do cristão tem que ser uma vida de integridade. E a transparência na nossa vida e no nosso serviço cristão é ela que testifica quem somos e a verdade em que vivemos. É isso que Tiago está ensinando para a igreja e ensinando para nós. Olha, parem com esse negócio de jurar, porque vocês juram, não cumprem e acabam se transformando em grandes mentirosos. E vocês têm que tomar cuidado porque as nossas declarações começam a contribuir a construir uma imagem nossa, se é boa ou se é ruim. Isso depende de cada indivíduo. E a palavra de Deus diz, nós seremos julgados pelas nossas declarações. O texto mesmo do próprio Jesus, no Mateus capítulo 12, verso 37, diz, pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. O que nós estamos declarando e o que nós estamos vivendo precisa andar em consonância, entende? Precisa andar em harmonia. Mas a vida do cristão não é uma vida de juramentos, especificamente. É uma vida de verdade. Os judeus usavam os juramentos para validar suas mentiras e suas faltas de responsabilidade e compromisso. Então, o texto bíblico ensina para a gente ser verdadeiro e autêntico em tudo que a gente fizer. Que tudo que a gente faça seja verdadeiro, sem precisar de nenhuma declaração. O mundo até hoje tem no direito, nos julgamentos, você jura falar a verdade, nada mais que a verdade. Você tem os juramentos da medicina, né? Eu juro que vou me comprometer a fazer o melhor, cuidar do paciente, etc. Juramentos de enfermagem, juramentos de medicina. Quando na verdade isso não passa de uma declaração, não é? Pode ser verdadeiro ou não. E isso é muito subjetivo, entende? Não é essa declaração que vai fazer com que realmente o médico seja preocupado com o paciente a ponto de dar a sua vida para o atendimento ou qualquer outra questão, ou, por exemplo, uma pessoa diante de um fórum que realmente falará a verdade. O que Jesus está ensinando é que isso é muito subjetivo e muitas vezes enganoso. O que a palavra de Deus nos ensina por meio de Tiago e pelo próprio Cristo é: seja um reflexo da verdade de Deus. E você não vai precisar que ninguém questione se o que você está falando é ou não verdade. Para isso você precisa ser um servo de Deus autêntico. E o mundo precisa ver que, apesar das suas convicções, apesar deles não concordarem, apesar deles acharem que a nossa fé é bobagem,
que eles vejam que em nós existe homens e mulheres, servos de Deus, com verdade, com integridade, com honestidade, com lealdade, aquilo que nós vivemos e professamos. Gostou do estudo? Então compartilha, manda para as pessoas aí conhecidas suas, que a gente consiga viver como cristãos autênticos e verdadeiros, sem a necessidade de jurar. Não jureis. O Novo Testamento acaba com isso, para que a gente não fique apoiado nas declarações e nas promessas, mas que a gente seja essencialmente a verdade de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.